Olá amigos do canal UThermo. Neste vídeo nós vamos mostrar como usar o pacote XSOS para calcular propriedades usando a equação de estado de Peng-Robinson. O exemplo específico será o cálculo da vazão molar de dióxido de carbono em uma tubulação. O problema que vamos resolver é o seguinte: dióxido de carbono a 304,2 Kelvin e 14,77 megapascal escoa com uma velocidade média de 10 metros por segundo em uma tubulação cujo diâmetro interno é igual a 250 milímetros. Encontre a vazão molar de dióxido de carbono usando a equação de estado de Peng-Robinson. Para calcular a vazão molar, é necessário multiplicar a área da seção transversal A pela velocidade média do escoamento U e dividir pelo volume molar V sublinhado. Num tubo de seção circular, a área da seção transversal é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Para determinar o volume molar do dióxido de carbono nas condições do problema, vamos usar a equação de estado de Peng-Robinson, que aparece na equação 3, e seus vários termos auxiliares que aparecem nas equações de 4 a 7. Na equação 6 aparece um fator kappa que depende de ômega, o fator acêntrico. E a temperatura reduzida é a temperatura dividida pela temperatura crítica. O problema será resolvido no ambiente do pacote XSOS. A convenção de cores será a seguinte: as células que têm fundo de cor laranja representam as especificações do problema. As demais, que têm fundo branco, serão resultado de cálculos. Esta é a aparência geral da página do Excel que vamos aplicar para resolver esse problema. A primeira célula de especificação, ou seja, com fundo laranja, é o valor da constante universal dos gases. Em seguida, temos um grupo de células com fundo laranja que trazem os valores das propriedades críticas do fator acêntrico do dióxido de carbono. Além disso, traz também o valor do coeficiente de interação binária, KJ, que é igual a 0. O terceiro conjunto de células laranja traz as especificações de operação da tubulação. Nela, o dióxido de carbono se encontra puro, portanto, sua fração molar é igual a 1. E, além disso, temos os valores de temperatura, pressão, velocidade média de escoamento e diâmetro da tubulação. De posse dessas informações, podemos começar os cálculos. Primeiramente, convertendo o valor do diâmetro de milímetros para metros para tê-lo no sistema internacional e, em seguida, calculando a área da seção transversal do tubo de seção circular, conforme está sendo realizado agora. Para calcular o volume molar, vamos usar a função PR, Peng-Robinson, VV, volume molar de vapor. O primeiro argumento é o valor de R, depois a temperatura, a pressão, a fração molar e, finalmente, o conjunto de parâmetros que caracteriza as propriedades do dióxido de carbono. E aí calculamos a vazão molar, multiplicando a velocidade pela área da seção transversal e dividindo pelo volume molar. Obtemos 9.121 mols por segundo. Há alguns detalhes que vale a pena discutir. Em primeiro lugar, a função usada para calcular o volume molar de dióxido de carbono, PRVV, retorna o volume molar da fase vapor, de acordo com o seu nome. Existe também no pacote uma função PRVL para o volume molar da fase líquida. Por que não utilizá-la? Na verdade, neste exemplo, qualquer uma das duas funções teria retornado o mesmo valor, porque a temperatura do dióxido de carbono, 304,2 Kelvin na tubulação, é superior à temperatura crítica do fluido, que é de 304,1 Kelvin. Desta forma, uma equação de estado cúbica tem apenas uma raiz real e duas raízes imaginárias que não têm significado físico. Uma outra observação interessante é que o valor de 9.121 mols por segundo é muito similar ao valor obtido usando o fator de compressibilidade de 9.247, e ambos são substancialmente diferentes do valor obtido admitindo o comportamento de gás ideal, que é de 2.867 mols por segundo. Isso mostra que, em certas situações, existe um enorme desvio em relação ao comportamento de gás ideal.
Para maiores detalhes a respeito dos cálculos usando a equação de estado de gás ideal e o fator de compressibilidade, assista ao vídeo Escoamento de dióxido de carbono usando o fator de compressibilidade disponível no canal UThermal. Muito obrigado por ter assistido a esta apresentação. Meu nome é Marcelo Castier e se você gostou desse vídeo, dê-nos um like e visite a nossa página no Facebook. Um abraço e até a próxima.